Olha, eu sou um jogador e você deve ter pensado já muitas vezes isso. Jogo todos os jogos de todos os gêneros, zero platino todos os jogos que existem. Sou um cara que tem uma ampla diversidade de jogos que estou consumindo. E o fato de eu ser um ótimo jogador, será que isso me capacita para ser um grande desenvolvedor? Vamos fazer essa discussão porque é sempre comum aí no iniciante. Então, ó, tá aqui o nosso contato embaixo da descrição do nosso grupo de Telegram, vem fazer parte, receber notificações sempre quando sai vídeo novo, para ser sempre notificado, porque o YouTube sempre não vai entregar aí como dá, e deixa aquele joinha também, curte, compartilha, como você já sabe, tá bom? Vamos nessa, então. Galera, seguinte, quando a gente fala de ser jogador, se vai te capacitar como desenvolvedor, a questão simples que eu falo é: todo desenvolvedor de jogos é jogador. Agora, nem todo jogador é desenvolvedor de jogos. Eu acho que essa é a questão que a gente tem que deixar aí bem claro. O fato de você ser desenvolvedor, gente, é importante que você jogue também. Claro, porque você precisa ter um repertório de jogos. Entenda uma coisa, gente, que o processo criativo, quando acontece, né, nas suas etapas de processo criativo, eu fiz um vídeo falando sobre processo criativo, inclusive, né, aqui no canal, explicando cada etapa. Mas uma das etapas que tem ali é a parte de coletar material, basicamente. Pegando aqui a metodologia do... aqui do que eu trabalho, né, do técnica de produção de ideias, né, basicamente do livro Técnica de Produção de Ideias. Essa técnica ela fala de coletar material, né, basicamente, depois trabalhar o material, depois a estágio de incubação, depois os detalhes finais, né, os arranjos finais de definição que a gente fala, né, eureka e arranjos finais, né, são 5 etapas, basicamente. Nessa etapa de coleta de material, pessoal, tu vai levantar pesquisa, referência, buscar jogos semelhantes, toda aquela história de levantar tudo que é possível sobre o jogo que tu está querendo fazer, o tipo de jogo que tu está querendo fazer. E claro que você vai buscar gêneros, jogos que foram feitos no mesmo gênero do jogo que tu fez, isso faz parte. Mas também tem aquilo, gente, que tá no teu inconsciente, tá? Aquilo que você já jogou, tá aquilo no teu repertório de coisas que você já consumiu. Que daí não entra só jogos, vai entrar também outras mídias, outras coisas que você vivenciou também na vida, e por aí vai, que vai trazer influência pra tua arte que você tá consumindo dentro de um game, tá? E aí quando eu falo arte aqui, pessoal, é tudo, tá? Não é só a arte visual, tá bom? É tudo, programação, áudio, game design, projeto, enfim, todas as etapas a serem trabalhadas. Então, se você tem uma ampla diversidade de jogos, claro que isso vai te ajudar a construir os jogos, e entender já como é que esse gênero funciona e como é que eu tenho que trabalhar nele para manter a essência dele e criar coisas novas em cima, né? Tanto é que é muito comum você ver em vagas de emprego, por exemplo, o cara vai fazer jogos lá baseado em Minecraft, ou vai fazer jogos free to play, então ele bota lá na experiências, né? Experiência mínima. Ter jogado jogos free to play, ter jogado Minecraft, ter jogado jogos do estilo, sei lá, MOBA, se você for trabalhar com um gênero de jogo como esse, por exemplo, porque isso ajuda com certeza, você já sabe os padrões do gênero, você já sabe as convenções que esse gênero traz em termos de mecânica, em termos de experiência de jogo, de controles, né, narrativamente falando, se tem relevância, às vezes até o padrão estético que é mais trabalhado nesse tipo de gênero, e por aí vai, uma série de características que você vai eleger e trabalhar dentro desse jogo. Então, claro que o repertório vai ser importante, e pro processo criativo também, né? Então por isso que é interessante isso como jogador vai te ajudar nesses projetos, tá certo? Então é muito interessante. Então o jogar, gente, é importante para um game dev, mas só jogar vai te capacitar? Não, porque às vezes você vai jogar, gente, só pela experiência, só pela diversão, e não vai se ater a tantos detalhes de como o jogo está sendo construído. Por que o game designer tomou aquela decisão de colocar aquele item ali? Por que ele faz toda essa progressão acontecer aqui? Por que tem esse aviso aqui de feedback, te avisando aqui para fazer tal coisa? Por que existe essa ordem das missões para serem realizadas? Por que a narrativa está acontecendo dessa forma? Enfim, uma série de coisas que vão ser definidas, que você vai precisar do conhecimento teórico e prático de um desenvolvedor de jogos para entender o que está por trás dos bastidores do desenvolvimento do jogo. Que daí um curso, por exemplo, de game design, pessoal, pode te ajudar muito nessa parte, tá? Para te dar essa noção do que está por trás do bastidor. Nem que tu faça por curiosidade, entendeu? Como curioso, quero saber como é que é isso lá por trás, né? E aí você pode fazer para entender um pouco desse projeto. Não vai virar game dev, mas pelo menos vai ter uma noção de como é que funciona por trás dos bastidores. Isso te ajuda muito para fazer análise do jogo também, tá? Para fazer uma análise até mais precisa, melhor, inclusive nesse sentido. Então, ou seja, às vezes você vai jogar como jogador e não vai perceber esses detalhes técnicos. Você vai jogar só dizer, o jogo é massa, legal, tem uma jogabilidade fluida, isso, aquilo, mas não vai saber explicar tecnicamente por que aquilo é fluido, por que aquela progressão tá daquela forma. Se você tem o conhecimento básico do assunto, você consegue trabalhar isso. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, tá? Vamos supor que tem ali opções de jogadores, né? Pegar eu gosto muito dos jogos clássicos, né? Pegar um da Konami, aí o Sunset Riders, que esse dia eu testei em aula para alguns alunos meus. O Sunset Riders você tem lá 4 personagens para jogar, certo? O Billy lá, o Cormano e mais outros 2 lá, né? Se você perceber ali neles, na análise de jogar cada um deles,
Cada um deles tem características únicas, né, em termos de tiro, do tipo de tiro que eles vão dar, a velocidade do tiro também. E veja que, por exemplo, o Cormano era um personagem que dá tiros espalhados, né, pra quem já jogou, né? Só que o tiro dele é mais lento. Comparação, o Billy, se não me engano, ele dá um tiro em L, assim, né? E o tiro dele é mais rápido, por exemplo, e dá um tiro mais em L. Então, sabe, ou seja, ele sempre tenta trazer uma vantagem pra uma desvantagem para outro. Meio que o equilíbrio, né, de somar zero que a gente brinca, né? Anula, as forças acabam se anulando aqui, né? Traz uma vantagem, uma desvantagem. Isso é uma técnica de balanceamento, por exemplo, tá? Que a gente aplica, tá? É uma técnica muito parecida com o Jockey Pop, inclusive, né? Que você tem a pedra vencendo tesoura, mas que perde para papel, né? Você tem uma equivalência de forças ali. Isso é uma técnica de balanceamento que a gente pode aplicar dentro do jogo. E o que gera também o que a gente chama de escolha significativa também. Porque escolher o Cormano ou escolher o Billy ou outro personagem se torna muito mais interessante dentro da minha estratégia de jogar. Então isso torna uma experiência melhor. Outra coisa, eles limitam a 4 opções também. Isso com base, por exemplo, na lei de Hick, que trata sobre a questão de alternativas, né, de possibilidades que você tem para escolha. Quanto mais alternativas você tiver de escolha, mais vai ficar demorada a decisão do jogador, né? Então eles botam ali as opções, colocam um tempo correndo para escolher rápido também. Por quê? Para te não ficar indeciso ali esperando 500 horas para decidir o personagem começar a jogar logo. Então, sabe, isso são decisões que são tomadas pelo game designer de forma que são pensadas pra isso, né? E até aproveitando o próprio Sunset Riders, se você pegar a fase bônus, que eu até inclusive analisei com meus alunos também, a fase bônus lá de atirar nos cowboys, cara, é uma aula de tutorial prático aquilo, tá? E de progressão. Porque ele vai. Porque tem 9 regiões são 8 regiões pra atirar de cowboys. E basicamente ele, no primeiro momento ele mostra pra ti onde vai aparecer cada um deles. Depois assiste o vídeo, você vai ver. É que eu não coloco aqui por causa de direitos autorais, né? Então depois ele vai mostrar um por um em cada região, pra te dar o tirinho, de maneira bem lenta. E aí depois ele vai alternando em lugares diferentes. E aí depois vai aumentando a velocidade, aumentando a progressão de dificuldade. Ou seja, ele fez isso organizando de forma de um tutorial prático pra ti, entendeu? Ele teve toda uma preocupação de organizar esses elementos pra te explicar aos pouquinhos como é que é a mecânica desse jogo de tiro ali do bônus stage, fazer como é que vai demonstrar cada coisa. Então não foi pensado aleatoriamente isso. E quem já é desenvolvedor vai olhar aquilo atentamente e vai dizer, ah, ele fez assim, assim, organizou dessa forma, fez aquela. Você já vai com um olhar muito mais atento do que um jogador, né? Então essa que é a diferença, pessoal, de um jogador jogando e de um desenvolvedor jogando. A gente vai olhar muito mais questões atrás, vai ter todo um embasamento teórico e prático também, onde a gente vai conseguir perceber melhor as decisões que foram tomadas perante a experiência de jogo. O jogador não, ele vai se divertir, vai saber se os controles estão bons, vai saber que as análises que a gente vê em sites de portais de games normal, né? É aquela análise mais pensando no jogador em si, né? Agora, no como foi construído, nos bastidores, como é que foi pensada a experiência, aí é o trabalho de um game dev. E aí é a diferença que tem entre você ser jogador e ser desenvolvedor. Então, por isso que eu digo, gente, ser jogador, claro que te ajuda muito como desenvolvedor, porque você vai ter repertório para explicar para alguém alguma mecânica usando um exemplo de jogo, por exemplo, criar jogos de um gênero que você já conhece os padrões daquele gênero e como pode inovar, inclusive. Você também vai poder ter um inconsciente também de coisas ali para poder trazer ideias pro teu game, baseado em outros jogos, porque a ideia nunca é 100% original, né, gente? 100% original não existe isso, né? Sempre tem alguma base de algum jogo que a gente criou, né? O Scott Rogers Level Up fala isso, né? Numa frase lá que ele diz que se você acha que um jogo é 100% original é porque você não tá olhando direito, né? E é verdade, né? Você pega qualquer jogo aí, tu olha bem direito e vê que, isso aqui vem de tal jogo, de tal jogo, de tal jogo, né? Tem sempre uma influência ali acontecendo. Por quê? Por causa do nosso repertório. Não tem como, né, a gente falar nisso, né? Então, gente, pra encerrar esse vídeo é o seguinte: desenvolvedor, é importante um desenvolvedor jogar jogos bons, jogar jogos ruins, ter acompanhando o que está acontecendo no mercado, principalmente do gênero de jogo que tu está trabalhando, do tipo de jogo que tu trabalha, muito importante isso, mas o fato de você ser jogador, muitas vezes não é ser desenvolvedor, porque ser desenvolvedor, gente, dá trabalho, às vezes tem um monte de atividade chata que tem que ser feita assim, tá? Não é tudo mar de rosas, tá? É cansativo, é trabalhoso, e não vai ser nada comparado com a experiência de só jogar por jogar. Jogar é muito divertido, é muito legal, agora ser desenvolvedor, meu amigo, é trabalho, gente. É trabalho como qualquer outro, tá certo? E você tá convidado para deixar os seus comentários aqui. O que você acha sobre isso? O que te ajudou a jogar um jogo ou não? Você concorda ou não? Deixa aqui nos comentários e também entra no nosso grupo de Telegram para receber notificações também quando sair vídeo novo e material aqui do Fábrica também, lives e tudo mais. Tá certo? Então, obrigado, deixa aquele joinha, curte, compartilha, se inscreve no canal caso seja inscrito e vem participar aqui do Fábrica de Jogos como sempre, tá bom? Tchau pra vocês, até os próximos vídeos do canal do Fábrica de Jogos. Valeu, abraço, até!